Olá meus amigos, olá meus irmãos, chegou a hora, chegou o momento de você mergulhar, de você aprofundar no entendimento a respeito de pregação. Eu preparei 5 insights para que você possa desenvolver, para que você possa crescer, para que você possa se tornar um pregador eficiente da Palavra de Deus. Então eu estou te convidando para maratonar comigo nessas 5 mensagens importantes, nesses 5 insights que eu preparei. Essa maratona são 5 episódios que eu preparei para que você possa se tornar um pregador segundo o propósito de Deus. Então você é meu convidado. Então desde já eu quero te pedir, dá um like aí, se inscreva neste canal e vamos mergulhar aqui nesses vídeos que eu preparei especialmente para você, pregador, especialmente para você, pastor, especialmente para você, obreiro e obreiras, que tem vontade de crescer e se tornar um pregador que tenha ousadia, que tenha intrepidez, que tenha palavra, para que você possa pregar para a sua igreja. Esses 5 vídeos são assuntos de extrema necessidade para que você possa crescer, para que você possa desenvolver. Eu gostaria de trazer aqui para você sobre o assunto, coisas que você precisa saber. Pregador, tem coisas que nós precisamos saber para que nós possamos desenvolver, para que nós possamos ali levar a palavra de Deus e comunicar as verdades que Deus quer que nós comunicamos às pessoas. Então, eu preparei aqui nesse primeiro insight umas coisas importantes que você tem que saber. Serão 5 vídeos aqui, então fique ligado. Você, pregador, você precisa saber de 2 coisas importantes que você deve carregar com você e que você deve ter esse entendimento para que você possa se tornar aquela pessoa que Deus quer que você seja. Então eu gostaria de falar sobre 2 assuntos importantes, que é piedade e humildade, né? Todo pregador tem que ter piedade e humildade. Por que ter piedade e humildade? Porque se você não tiver piedade e nem humildade, não tem como você liderar, não tem como você estar na frente do rebanho, não tem como você desenvolver como um pregador da palavra de Deus. Então, eu gostaria de falar sobre a palavra piedade, o que ela significa. Piedade significa amor pelas coisas religiosas, né? Amor pelas coisas religiosas, né? E também significa compaixão. No dicionário grego, Vini, é um dicionário que eu tenho, um dicionário muito bom para traduzir palavras, né, que estão lá na Bíblia para o nosso vocabulário. Se você puder adquirir um dicionário da Vini, né, compre um dicionário desse para que você possa aprender sobre palavras importantes, né? Então, piedade, segundo o dicionário Vini, Eusébia, no grego, significa Eusébia. É o formato de eu bom e sebonai. Sebonai quer dizer ser devoto, né? Denota devoção e piedade, que é características voltada para Deus, que faz extremamente agradável. Ou seja, piedade é uma ação, é uma devoção que você tem de acordo com o texto bíblico, para que você possa se tornar essa pessoa piedosa, essa pessoa que tem um coração quebrantado, para ajudar pessoas. Então, o meu intuito aqui é ajudar você, é fazer com que você venha se tornar um pregador mais eficiente, uma pessoa que venha crescer na palavra. Então, eu gostaria de trazer alguns textos aqui importantes, e eu vou deixar esses textos tudo na descrição desse vídeo, para que você possa mergulhar, para que você possa buscar nesse texto o que significa piedade, onde está a piedade, o que essa palavra tem de relevância com o pregador, com a pessoa que está ali pregando, levando a palavra de Deus. Porque se você não tiver piedade no seu coração, você não serve para ser um pregador, você não serve para ser um pastor, você não serve para estar na liderança de nada, né? Então, eu te desafio aí você conhecer sobre essa palavra, piedade, né? Você tem que ter piedade para que você possa entender que pregador tem que ter piedade e humildade. Então vamos lá. Você pode anotar e você pode também depois olhar na descrição todos os textos que eu vou falar aqui, né? Primeiro é 2 Pedro 1, versículo 3, 6 e 7, né? Então esse texto é de fundamental importância para que você possa aprender. Também
Pedro, capítulo 3, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 11, né? Em outros lugares, nós também vamos achar em Atos 3, 12, e 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, e 1 Timóteo também, capítulo 3 e 16, e 2 Timóteo 3, 5, Tito 1, 1, e 1 Timóteo 6, 3. Mas eu gostaria, de antes de eu falar sobre esse primeiro texto que eu falei aí, que é 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. Diz assim, diz o seguinte: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz a respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que, por ela, fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção pelas concupiscências que há no mundo, né? Então aqui esse texto ele é fundamental para o pregador entender que ele tem que ter piedade no seu coração. Então esse texto ele é muito importante para a compreensão do que é piedade, ok? Então, de acordo com o dicionário, no grego também, Deusébia denota medo e reverência. Ou seja, a pessoa que crê em Deus, a pessoa que conhece Deus, ele tem medo e tem reverência. E se você tem entendimento a respeito do que é piedade, você vai buscar nesses textos que eu deixei na descrição para que você possa aprender sobre isso, ok? Então, humildade. O que é humildade? Humildade, de acordo com o dicionário Aurélio, significa o sentido da nossa fraqueza, ou seja, abaixado, né? De acordo com o dicionário, significa abaixado, significa submissão. No dicionário Vini, humildade quer dizer tapeinós. Tapeinós também quer dizer também, de acordo com o original do grego, que é abaixado, sempre usado no bom sentido do Novo Testamento, metaforicamente, para denotar debaixo do grau ou trazido para baixo, ou seja, de debaixo grau ou trazido para baixo, né? Então, tem aí os textos também correspondentes à palavra humildade. Nós encontramos em Lucas 1, 52, Romanos 12, 16, 2 Coríntios 7, 6 e também Mateus 11, versículo 29, e 2 Coríntios capítulo 10, versículo 1, e Tiago 4, 6 e 1 Pedro 5, 5 e Filipenses 2, 8. Filipenses 2, 8 nos traz mais um sentido a respeito do que realmente Jesus fez, né? Porque ali a palavra vai dizer a respeito do que Jesus fez por nós, né? Fala que Jesus, sendo Deus, não se usurpou ser igual a Deus, pelo contrário, ele se esvaziou e se humilhou para que nós hoje viéssemos ter vida e vida em abundância, ok? Então é muito importante a gente entender a respeito do que os textos da palavra de Deus nos vai ensinar a respeito de piedade e humildade, porque Jesus, ele se humilhou, ele esvaziou, ele foi humilde e enfrentou a morte, e morte de cruz, para quê? Para que nós pudéssemos ter vida, para que nós pudéssemos ser filhos e aceitos por ele. Então, Jesus é o maior exemplo de humildade, né? Então, nós vamos encontrar em Mateus 11, 29, Jesus dizendo, né? Aprendei comigo que sou humilde de coração, né? Então, aprendei com Jesus que ele é humilde de coração, porque quando nós somos humildes de coração, nós vamos conseguir transferir a palavra para as pessoas que estão precisando. Então, eu gostaria que você entendesse a respeito dessa palavra, a respeito do ensinamento, a respeito de que aqui são coisas que você tem que aprender. Tem muitas coisas que o pregador tem que aprender, e uma delas é o que? É ser humilde, ter piedade no seu coração, entender que essa humildade que está dentro do seu coração, essa piedade, ela precisa de ser compartilhada com as pessoas. Você precisa entender que Jesus quer colocar essa humildade no seu coração para que você venha se tornar uma pessoa abençoada pelo Senhor. O maior exemplo de humildade nós vamos encontrar no texto da palavra de Deus
em Lucas capítulo 10, versículo 25 a 37, que fala sobre a parábola do bom samaritano. Ali Jesus ilustra um exemplo claro a respeito de humildade, a respeito de piedade. Então, em Lucas, aí capítulo 10, 25 a 37, nós vamos encontrar Jesus falando sobre a parábola do bom samaritano. Aqui Jesus ilustra o exemplo claro a respeito de humildade, a respeito de piedade, porque ali Jesus dá um exemplo de um homem que estava descendo para Jerusalém. Aí chegou os salteadores e bateram naquele homem, roubaram o seu dinheiro, espancaram ele e deixou ele na estrada, ele machucado, né? E nesse texto nós vamos encontrar Jesus dizendo que passou primeiro por ele o sacerdote, né? O sacerdote que é o homem de Deus, aquele que está na frente da obra. Ele passou por aquele homem e deixou aquele homem de lado e nem olhou para ele, viu que ele estava machucado e viu que os salteadores tinham espancado ele, mas deixou aquele homem para lá. Depois passou o levita, né? Que também ali é um exemplo de pessoas que são religiosas, pessoas que estão na casa de Deus, né? E ele também foi embora, o levita, né? Depois a palavra vai dizer que estava descendo também um samaritano, um homem samaritano. O samaritano, ele vivia em contenda com os judeus, porque o samaritano tinha um problema religioso, um problema de adoração com o povo judeu há muitos anos, e ali a palavra fala que aquele samaritano parou e acolheu aquele moço, ajudou aquele moço, curou as suas feridas, ajudou ele e pegou ele e colocou num cavalinho ou numa mula ou no jumento, não foge a memória, colocou ele no jumento e levou ele até uma hospedagem e deixou aquele homem naquele lugar. Para quê? Para que aquele homem fosse tratado, para que aquele homem fosse curado, e falou com aquele homem da hospedagem: olha, eu estou indo viajar, mas cuida dele. E na hora que eu voltar, se te passar de alguma coisa, se precisar de algum dinheiro, né, eu te pago tudo que você gastar com este homem, né? Então aqui é um exemplo claro de piedade e humildade. Então a parábola do bom samaritano é o maior exemplo de piedade e humildade, de pessoas que são piedosas e humildes. Então, pregador, você tem que ser piedoso e tem que ser humilde. Você tem que ter piedade no seu coração. Você tem que deixar Deus agir no seu coração, para que o seu coração seja um coração generoso, um coração com piedade, com humildade, para que possa ajudar pessoas. Então, muito obrigado, né, por você ter ficado até no final desse vídeo, né? E no próximo vídeo nós vamos falar sobre um assunto muito importante, de coisas que você precisa aprender. Então, até o próximo vídeo. Fique com Deus e até lá, em nome de Jesus.